De 1985, quando a Legião Urbana lançou o seu primeiro disco de estúdio, esse branco aqui que tinha o grande sucesso Será, até 1996, que foi o ano de falecimento do Renato Russo, a banda lançou 7 discos de estúdio com músicas inéditas. E é sobre esses 7 discos, essa discografia da banda nesses 11 anos, que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Vamos deixar de fora os 2 discos solo do Renato Russo, o Stonewall Celebration Concert, de 94, e o Equilíbrio Distante, em italiano, um disco lindo também, de 96, também o ano da sua morte. E vamos deixar de lado também o disco acústico MTV, que foi lançado depois que o Renato Russo faleceu, e vamos deixar de fora também o disco Uma Outra Estação, que foi um disco posterior à morte dele. Foi lançado em 1997 com sobras de estúdio, com músicas que não saíram no último disco, no A Tempestade. Legal? Esses discos são temas de programas específicos que a gente tem por aqui. Daqui a pouco eu vou dar o link para vocês de alguns deles, ou de um deles, para você que quer saber mais, tá bom? Sobre o disco especificamente. Hoje a gente vai falar sobre os 7 discos da Legião Urbana, os de estúdio. E eles começaram de forma espetacular com esse lindo disco aqui, que tinha o nome da banda mesmo, né? Que foi lançado em 1985 pela gravadora EMI e que abria com a música Será, que é aquela música que todo mundo confundia a voz do Renato Russo com a do Gerry Adriano, inclusive eu, quando ouvi na época nas rádios pela primeira vez. Esse é um disco com letras mais enfáticas, com letras mais focadas na crítica política e social pelo Renato Russo e com uma sonoridade mais pesada, mais punk, que trazia ali a sonoridade da banda original do Renato Russo, que era a banda de punk rock lá de Brasília, que durou de 78 a 79 com o Renato, né, que era a banda Aborto Elétrico. Então várias dessas músicas o Renato Russo compôs nessa época do Aborto Elétrico, e várias músicas que ele compôs nessa época também, que não entraram nesse disco aqui, depois vieram a fazer parte do repertório e dos discos da banda Capital Inicial, cujo baterista e o baixista também faziam parte da Aborto Elétrico com o Renato Russo. Enfim, vamos falar um pouquinho primeiro da história desse disco. O Renato Russo tinha essa vertente, então, do punk rock, da turma da Colina, lá de Brasília, que eram filhos de diplomatas, na sua maioria, ou filhos de funcionários públicos, ou filhos de militares, que ouviam e participavam de festas e de bandas punk. O Renato Russo ouvia muito disco trazido do exterior, né, principalmente da Inglaterra, assim como seus colegas, seus amigos punks lá de Brasília, que na verdade eram uma rapaziada, né, uma juventude elitizada, mas que tinha acesso a essas músicas e a esses discos. E o Renato já se destacava como um jovem que compunha as letras de forma muito diferenciada. Ele era muito bom letrista, falava inglês, começou dando aula de inglês, né? E a banda Aborto Elétrico, como eu falei, né, com o Renato Russo, durou de 78 a 79. A partir daí, o Renato saiu da banda por divergências pessoais e por ser criticado ali na banda, principalmente pelos irmãos ali do que veio a ser o Capital Inicial, né, o núcleo do Capital Inicial, como já decadente, como fazendo letras muito pop, muito rasinhas. Ele não era considerado aquilo que ele veio a ser considerado na Legião Urbana e pelo público dele todo, do Brasil. Vamos dizer, os donos da banda, não era ele, e ele decidiu sair fora. Tinha uma personalidade forte, preferiu sair fora e começou o quê? Se apresentar nessas festinhas com um violão e a sua voz, fazendo uma coisa mais folk music, voltada ali, um lado mais Bob Dylan, contando as suas histórias quilométricas, né? Como o Eduardo e Mônica, por exemplo, né? E numa dessas fitas que ele tinha gravado ali, chegou na mão do amigo
Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, que já tinha contrato com a mesma gravadora lá no Rio de Janeiro, né, a EMI, e essa fita o Herbert Viana mostrou para os diretores da gravadora, que gostaram bastante e chamaram então o Renato. Mas aí ele já tinha recrutado, ele era um grande amigo do Marcelo Bonfá, o núcleo da Legião Urbana eram esses dois amigos, Renato Russo e Marcelo Bonfá. Eventualmente eles começavam a chamar os amigos para participar das apresentações, mas eram amigos que formavam ali um núcleo esporádico. O núcleo mesmo, melhor dizendo, era ali o Renato e o Bonfá. Quando eles estavam, então, prestes a assinar esse primeiro contrato, por causa da fita solo do Renato Russo, o Renato falou o seguinte: olha, eu quero montar uma banda, eu quero começar uma banda de rock, realmente, não sou só eu no violão. E aí ele recrutou, então, o Dado Villa-Lobos na guitarra e, em pouco tempo também, pouco antes deles irem para o estúdio, chamou também o Renato Rocha, que é o contrabaixista que fez parte dos 3 primeiros discos da Legião Urbana. O Renato tinha tentado suicídio um pouco antes. Ele tocava contrabaixo e tentou cortar os pulsos. Não deu certo essa tentativa, ainda bem, mas ele ficou impossibilitado de tocar baixo e chamou então o Renato Rocha. Chegou então para gravar esse primeiro disco na gravadora EMI Odeon, com um repertório e um estilo totalmente diferente daquele que os diretores ouviram naquela fita cassete, com o Renato Russo cantando no violão, à la Bob Dylan. E eles falaram: puxa, mas não era isso que o Herbert Viana trouxe pra gente ouvir, não era essa banda que a gente queria. Mas o Renato bateu o pé e eles começaram brigando com diversos produtores da EMI, e a pouca experiência que eles tinham de estúdio, né, para gravar, era o primeiro disco que eles estavam gravando, também gerou essa confusão. Esses primeiros produtores não captaram a ideia e nem deram abertura para a banda colocar para fora, né, para o Renato e os demais colocarem ali para fora suas ideias musicais e de conceito também ali do punk rock. Eles eram de Brasília, então estavam gravando, né, num hotel, estavam hospedados num hotel no Rio de Janeiro e gravando esse primeiro disco. Os primeiros produtores, então, acabaram brigando com a Legião Urbana, que já estava para voltar. Vamos desistir, vamos voltar para Brasília e fazer o nosso punk lá. Mas a gravadora insistiu até chegar num produtor chamado Maírton Bahia, que aí entendeu a proposta, e principalmente do Renato Russo, né? Deu liga com o Renato Russo, entendeu a proposta do Renato Russo. A banda também, vamos dizer, deu um passinho para trás ali, e eles chegaram num primeiro disco que começou com muito sucesso e muito respeito da crítica e principalmente do público ali universitário, né? Vendeu bem para um primeiro disco, mas aí em 86 eles foram para esse segundo e maravilhoso disco, o Legião Urbana 2. No Legião Urbana 2, deixa eu até tirar, a partir daqui eu vou mostrar para vocês, tá? Eu tenho o disco tanto em CD, os 4 seguintes aqui da Legião, olha só, esse aqui é o CD, o encarte dele é muito bonito, vou mostrar aqui o do vinil, que é bem mais bonito, olha, contracapa. O que acontece? Nesse disco, o Renato Russo, principalmente o grande líder, né, ele deixou de lado aquela coisa mais punk, mais política e social, para fazer uma coisa mais poética, que era um lado que ele já tinha, né, com todo o seu conhecimento, toda a sua cultura, tanto musical quanto de prosa, poesia, leitura, literatura. E ele colocou tudo isso nesse novo disco, que foi uma guinada com músicas mais líricas, mais calcadas no violão e menos no peso das guitarras, apesar de ter músicas aqui mais pesadas, mas o lirismo e a poética do Renato Russo ganharam ênfase nesse disco. Olha como é lindo esse encarte, pessoal. Esse aqui, para mim, é um dos discos mais importantes do rock e da música brasileira, para mim, de 1986, o 2. Olha só aqui o encarte, que eu vou mostrar para vocês. Que bonito, né? O Renato aqui de costas com uma antiga namorada, ou uma menina aqui, que a gente não sabe direito a história, mas é lindo esse encarte, olha só, as letras. Que bonito, né? No primeiro disco, os desenhos do encarte foram feitos pelo Marcelo Bonfá. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês, deixa eu até voltar um pouquinho. Nesse segundo, já essa produção
já foi mais elaborada, né? Vocês veem aqui um disco que só tinha o nome da banda aqui, né? Esse primeiro disco aqui, olha, o branquinho que eu mostrei aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui novamente. Opa, não tá aqui. Vamos mostrar aqui novamente, olha, tem uma foto aqui da banda, né? Aqui vamos rapidinho mostrar para vocês a foto da banda, em branco aqui o Congresso Nacional aqui em cima em relevo, não sei se dá para olhar legal. E os desenhos aqui, olha, são feitos pelo próprio Marcelo Bonfá, que era o baterista da Legião Urbana. Olha só que legal. Aqui são algumas ilustrações. Legal também, né? Não sei se tem aqui os desenhos mais importantes e feitos pelo Marcelo Bonfá são esses daqui. Aí, como eu estava dizendo, né, esse segundo disco traz grandes clássicos da Legião Urbana, como o Tempo Perdido, Quase Sem Querer, Índios, né, e representou uma virada mais lírica, mais poética na sonoridade da banda. Daí eles vão para o terceiro e já com um super mega sucesso, a gravadora começou a pedir, olha, vamos fazer logo, aproveitar o sucesso do segundo disco. Eles não tinham ainda repertório, então o que o Renato fez? Resgatou as músicas da época do Aborto Elétrico, que fez parte desse Que País é Esse?, que aí são músicas também que voltaram àquele caráter punk mais pesado da banda, né? E aí a própria música que dá título ao LP, né? Que País é Esse? Fez um grande sucesso. Fez aqui também, tem Faroeste Caboclo, que é super lindo e que conta a saga, né, do Faroeste Caboclo, que todo mundo já conhece, mas eram músicas na sua maioria que já estavam compostas e que eram do repertório da primeira banda do Renato Russo no Aborto Elétrico. Legal? E o Renato Rocha, que era o contrabaixista, esse é o último disco dele na Legião Urbana. Depois desse disco ele acaba saindo por motivos vários, né, que a gente conta num programa específico que eu vou deixar o link aqui ao final, que é a saída do Renato Rocha da Legião Urbana. Vou deixar o link aqui para vocês. Esse disco também tem um encarte muito bacana e muito completo, olha, muito interessante aqui, muito bonito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O disco está com o plástico está um pouquinho envelhecido aqui, como vocês podem ver, mas ele está preservado aqui, ele é original. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês as fotos. Aqui o Renato Rocha, né, contrabaixista. É muito legal esse encarte. O meu tá meio baleado, é o disco original, aqui o dado com o Marcelo Bonfá, aqui o Marcelo Bonfá, aqui do outro lado o dado, e conta um pouquinho de toda a história da Legião. E aqui, olha, no Faroeste Caboclo, na letra, tem aqui o Renato, só ele com o seu violão, e a letra toda do Faroeste Caboclo. Legal? Esse terceiro disco, então, estourou também nas rádios, fez muito sucesso, e a Legião foi, então, para o quarto LP. O quarto LP, que foi As Quatro Estações, também maravilhoso, e o disco que mais vendeu, vamos dizer assim, o disco mais iluminado da Legião, mais claro, mais de sucesso comercial, e também com músicas mais alegres. Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto, por exemplo, né? Meninos e Meninas, Se Fiquei Esperando o Meu Amor Passar. Nesse disco também tem Pais e Filhos, Há Tempos, e o clássico, né? Que é Pais e Filhos, que eu falei aqui, que é aquela música que virou clássica da Legião Urbana. Esse disco é muito alegre, muito bom, mas depois desse disco, o Renato descobriu que tinha AIDS. Ele conheceu o seu namorado lá em Nova York depois do Quatro Estações, foi para Nova York. Esse namorado ele trouxe para o Brasil, eles viveram 3 anos juntos. A gente também conta a história desse disco e dessa história do namorado, mas o que aconteceu? Pouco tempo depois eles romperam e supostamente esse ex-namorado é que passou o vírus da AIDS para o Renato Russo. E aí vem o LP seguinte, que o Renato Russo estava muito deprimido, e ele representou uma mudança na sonoridade da Legião, uma coisa mais para baixo, mais depressiva, porque ele descobriu que tinha AIDS um pouco antes de lançar esse disco, que também é lindo. Olha que encarte bonito, é o 5. E nesse disco 5, ele traz, olha que bonito aqui também a contracapa, nesse disco 5 ele traz a música que ele teria feito pro
ex-namorado, que é Vento no Litoral, que também a gente tem um programa aqui específico sobre essa música e esse disco. Olha que encarte bonito também. Legião Urbana, legal? Nesse disco também fez muito sucesso a música Teatro dos Vampiros, que é um pouquinho mais pop, mas o disco em si é mais pesado, mais carregado, e a gente pode falar que depois dele, a Legião aqui tomou também um caminho um pouco diferente, muito que influenciado por essa questão da AIDS, do Renato Russo, né? Então, isso foi em 1991, o disco 5. Depois desse disco, veio então em 93 o disco O Descobrimento do Brasil, que aí já é uma fase em que o Renato tenta sair das drogas. Nesse disco, e depois dele ter brigado com esse namorado, né, ele com esse ex-namorado, ele acabou entrando pesado no álcool e nas drogas, e um pouco antes desse disco ele passou por uma clínica de reabilitação. E aí ele compôs a música 29, que abre esse disco, que é muito bonito, é um disco um pouco mais leve, mas que tem a melancolia que já traz ali do disco 5. Legal? Nesse disco tem a música Perfeição, que foi um grande sucesso nas rádios também, e é um disco um pouco mais pop, um pouco mais leve do que o outro. E tem um encarte também lindo, olha que foto linda aqui da Legião. Legal, é um disco também, como todos os da Legião, vale muito a pena ouvir, conhecer, ter o disco que eu estou mostrando aqui para vocês. Legal? E o último disco da Legião com o Renato vivo foi A Tempestade, ou O Livro dos Dias, né? Que é esse disco azul aqui, em que o Renato percebeu que ele ia morrer. E o disco foi lançado, e pouco tempo depois, acho que 2 ou 3 semanas depois, menos de um mês, o Renato faleceu. Então a voz dele já está começando a ficar bem debilitada, né? Mas é um disco, então, um pouco mais pessimista, um pouco mais complicado, mas que teve músicas bonitas, como La Ventura, Natália, Música de Trabalho, a Via Láctea, que é bem bonita, 1º de Julho, que é a música que a Cássia Eller gravou também, né? É um disco de despedida, um disco mais melancólico, mas, como todos da Legião, muito bonito, muito bonito. Deixa eu mostrar aqui o encarte para vocês. Legal? Também vale a pena super conhecer, olha os 3 aqui. O Renato quase não participa presencialmente da gravação desse disco. Ele faz a gravação de voz como se fosse a guia, né, que a gente fala, e daí não conseguiu ir para o estúdio para gravar a voz final. Mas vale a pena muito conhecer todos esses discos da Legião.